Agora, na palavra de prosperidade, vou pedir para que você abra sua Bíblia lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, a gente vai ler do verso 1 ao 7. Amém? Eu vou ler na NTLH porque a minha versão era de quando Jesus ainda estava aqui na terra. É muito difícil as palavras. Amém? Todos acharam? Amém? Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Ninguém achou? 2 Reis 4, do 1 ao 7. 2 Reis está entre Gênesis e Apocalipse, para quem não sabe. Amém? Todos acharam? Amém? Então aqueles que acharam vão dizer, eu amo a minha Bíblia. Aqueles que não acharam, por favor, digam também. Todo mundo achou, glória a Deus. Então vamos lá. Valeu. Então vamos lá, queridos. Verso 1. Certa mulher, que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse, o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos como pagamento da dívida. E Eliseu perguntou, o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite. Verso 3. E Eliseu disse, vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois, você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos filhos. Então o azeite parou de correr, e ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Então, hoje quando eu estava preparando a palavra rapidinho, o Senhor me lembrou desse texto. E o que eu acho marcante neste texto é quando Eliseu pergunta para a mulher o que ela tem em casa. E ela diz que não tem nada. E até quando a gente pensa que a gente não tem nada, Deus mostra para a gente que a gente tem alguma coisa. Isso foi o que mais me marcou. Porque quando ela disse, eu não tenho nada, automaticamente o Senhor já trouxe a memória, já tocou no coração dela, para que ela se lembrasse que ela tinha alguma coisa. Ela tinha algumas botijas, algumas vazias em casa, que ela podia usar aquilo. Então, até quando a gente pensa que a gente não tem nada, Deus vem e mostra, não, você tem alguma coisa sim. Então, hoje eu preciso que vocês entendam isso nessa noite. Que você não é um jovem que não tem nada em suas mãos, você é um jovem que tem tudo diante de Deus. Amém? Então, quando essa mulher fala isso, a gente precisa entender que o Senhor, Ele está dizendo para a gente que é das pequenas coisas que Ele começa a fazer o extraordinário. Deus, Ele gosta das coisas simples. Deus, Ele não começa formando algo grande já de lá de cima. Não, eu sempre falo isso para as meninas. Eu falo, ninguém sobe uma escada do último degrau. Não, a gente começa de baixo. E a nossa vida com Deus é assim. Ele nos mostra aquilo que é simples, aquilo que é pequeno, as pequenas coisas, para que depois Ele possa nos levar para os lugares maiores. Amém? Então, o que eu quero falar a respeito disso é que o jovem, infelizmente, o jovem hoje em dia, ele não tem essa mentalidade, a mesma mentalidade, o mesmo discernimento que essa mulher teve. Porque, hoje Deus chega no jovem e fala, Joyce, o que você tem? E aí a Joyce fala, Deus, eu não tenho nada. Nada. Eu fui, semana passada, a gente foi na célula da Koinonia 3 e a gente ficou brincando daquela música lá, eu não trouxe nada para a mesa.
né? Que a gente ficou falando que ninguém levou nada. Quem levou foi Jesus, né? Porque no final tinha uma comida maravilhosa, aquele panetone estava maravilhoso. Então, às vezes Deus chega para a gente e pergunta: o que você tem? A gente fala: Deus, eu não trouxe nada para a mesa. Eu não tenho nada. Eu só estou com a roupa do corpo e a blusa que eu estou nem é minha, é do meu amigo que eu peguei emprestado, o tênis não é meu. A gente pensa assim, a gente fala: Deus, eu não tenho nada, nada, nada. Só que Deus, Ele é maravilhoso, Ele olha para a gente e por mais que a gente dê desculpas para Ele falando que a gente não tem nada, Ele sempre vem trazendo à luz no nosso secreto que a gente tem algo sim para oferecer. Deus, Ele não quer aquilo de mais extraordinário, aquilo de mais caro, não. Deus, Ele quer a simplicidade do nosso coração. Então o problema do jovem é esse, que Deus chega para o jovem, pergunta, ele fala que não tem nada. Não tem nada, quer dizer que Jesus na sua vida não é nada? Quer dizer que a sua salvação não é nada? Quer dizer que aquilo que você tem para comer na sua casa não é nada? Quer dizer que a sua família que você tem não é nada? O que é isso diante de Deus então? Nada? Então o jovem precisa entender que prosperidade também é isso. São as coisas simples, as pequenas coisas, né? O jovem hoje em dia ele confunde prosperidade com ostentação. Existe uma grande diferença. Prosperidade é você ter o suficiente para si e para poder ajudar o outro. Ostentação é você ter além daquilo que você precisa e envolve soberba, porque você tem e você fica mostrando para os outros: eu tenho, você não tem. E aí? Entendeu? Então o jovem hoje em dia, ele não consegue entender qual é a diferença entre prosperidade e ostentação. O jovem hoje em dia ele quer ostentar. Você chega num jovem hoje e fala: qual que é o seu sonho? Ah, o meu sonho, chegando nos meninos, meu sonho é ter aquele carro top, bem rebaixado. Quando eu for passar na lombada, o carro não... vou ter que virar de lado com o carro. Ter aquela roda assim, ó, top, mas aquela roda com aro 17, cromada. Quero ter aquele sonzão no carro para me passar e as varoas ficar: nossa, olha o carro desse varão. É isso o sonho do jovem. Só que aí eu te pergunto, você chega para esse mesmo jovem, tá? Você quer ter esse carro top, você quer, né, ver as varoas no xiriri por sua causa, né? 1.000 caindo no seu lado, 10.000 à sua direita. É isso que você quer, as varoas, quando você está andando com o seu carro. Mas aí eu te pergunto, você se levanta às 6 horas da manhã para ir procurar um emprego? Você se levanta cedo para ajudar os seus pais na sua casa? Não, né? Eu falo isso, gente, porque as meninas até me zoam, a Jaque, principalmente, a Jaquezinha do Edinael. Porque quando eu estudava, e eu ainda não era casada, gente, eu dormia muito. Mas muito, 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 muito. A Joyce também ficava me zoando por causa disso. Gente, pensa numa pessoa que dormia. Dormia, dormia, dormia. Aí eu ficava esperando. Aí minha mãe falava: Vitória, você precisa procurar um emprego. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Eu: tá bom, mãe, tá bom. Eu não ia, mas eu queria as coisas. Eu ficava esperando alguém chegar lá na porta da minha casa, bater. Viu, olha, esse emprego aqui é para você. Esse aqui é perfeito. Eu ficava assim. E como que eu queria as coisas, sendo que eu não ia atrás? É muito fácil. O jovem hoje em dia quer tudo de mão beijada. Eu sempre falo a respeito de Jesus, que Jesus não tem que fazer mais nada pela gente. Jesus não tem que fazer nada. Nada, 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 nada. Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Já fez. Jesus morreu na cruz, nos deu salvação, rasgou o véu de alto a baixo, nós temos acesso ao Pai, fomos feitos filhos de Deus, temos acesso. Então Jesus, o que Jesus tinha para fazer, ele encerrou ali na cruz. Agora é com a gente, é que nem o Rafael sempre fala. O bastão está com a gente. Jesus não vai fazer mais nada. Jesus está lá sentado no trono, lá de boa, esperando você levantar a bunda da cadeira para ir fazer alguma coisa, para ir procurar um emprego, para ir ajudar a sua família. É isso, é isso. E quando o Senhor me trouxe a memória deste texto, tocou muito forte no meu coração. Por quê? Porque essa mulher aqui, ela podia muito bem falar: ah, não, porque, né, o marido dela morreu e o marido dela era um dos profetas. E ela podia muito bem falar: ah, não, porque meu marido morreu, agora eu vou ficar aqui, ó vida, ó céus, o que vai ser de mim, o que eu vou fazer? Podia ficar lá, largada na casa dela, deixar o povo lá levar os filhos dela, como pagamento de dívida, podia, e ela podia ficar lá, se coçando em casa. Ela podia, mas não. O que ela fez? Não que ela fosse uma jovem, né? É uma jovem, em nome de Jesus. Essa mulher, ela foi procurar uma direção de Deus.
ela chegou no profeta e falou: olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ela se posicionou. E é isso que falta nos jovens hoje em dia. Posicionamento. Os jovens, eles querem as coisas, mas querem tudo de mão beijada, querem tudo mastigado. Tudo feito, tudo certo, tudo resolvido, mas não quer pagar o preço. É muito fácil a gente receber as coisas de graça. Muito fácil. Quando eu não era casada, gente, eu tinha tudo, 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 tudo. Minha mãe era tudo. Hoje em dia não, eu preciso chegar no meu esposo e falar: amor, eu quero isso. Amor, a gente pode fazer isso? Se ele fala que não, tá bom. Não. Aí depois eu vou lá, brigo com Deus, falo: Deus, toca no coração dele. Mentira, gente. Mas é diferente. É diferente. E vocês são os jovens. Vocês vão se casar. Em nome de Jesus. Vocês vão se casar um dia, vocês vão ter responsabilidades. Vocês vão ter responsabilidade. E aí quando você casar, você vai ficar esperando o maná cair. Gente, o maná já foi. Já foi, o tempo de maná cair do céu não é assim. Não é tá chovendo hambúrguer. Ai não, hoje eu quero isso, vai cair do céu. Não. Vocês jovens, vocês precisam entender que existe uma responsabilidade. Além da responsabilidade que você tem na sua casa, nos estudos, que você tem no seu emprego, você tem uma responsabilidade maior com Jesus, com o reino, né? O Rafael, meu Deus, está muito punk. Jesus, né, ele fala, né, buscai primeiro o reino. Quando a gente busca o reino em primeiro lugar, todas as coisas vão sendo acrescentadas. Então, a gente precisa ter essa mentalidade que essa mulher teve. Uma das coisas que me chamou a atenção foi a fé dessa mulher. Por quê? Primeiro, ela poderia muito bem ter ido lá só chorar das pitangas para Eliseu, falando que a vida dela tinha acabado e tarará, tiriri, tururu. Mas ela não fez isso. Ela foi lá buscar uma ajuda. Ela falou: olha, está acontecendo isso, isso, isso. E aí ele perguntou para ela: o que eu posso fazer por você? O que você tem? A princípio ela falou: eu não tenho nada. Eu não trouxe nada para a mesa. Nada. Nada vezes nada. Aí ela parou, pensou, falou: pensando bem, eu tenho umas vasilhinhas, tenho umas Tupperware lá em casa. Umas Tupperwarezinha top lá. Eu acho que dá para fazer alguma coisa. E aí, quando ela teve esse start, quando ela se lembrou das vasilhas, ela se lembrou das pequenas coisas, da simplicidade do reino. Ela falou: nossa, são apenas vasilhas. O que uma vasilha vale? Para Deus vale alguma coisa, e muita coisa, porque foram através dessas vasilhas que veio o suprimento para aquela família. Então, às vezes, aquilo que você está repudiando, que você está tratando como miséria, falar: não, isso aqui é muito simples, eu vou entregar isso aqui para Deus. Não, claro que não, não é isso que Deus quer. Às vezes é isso sim que Deus está querendo de você. E foi isso que essa mulher fez. Ela foi, pegou as botijas, pegou as vasilhas, e quando ela fez isso, houve algo sobrenatural. Já começou a se mover algo no mundo espiritual. E o segundo passo que me chamou a atenção foi que o profeta falou para ela. O profeta deu uma direção. Falou que era para ela pegar as vasilhas dos vizinhos, né, de todo mundo, e ir para o secreto. Ela e os filhos dela. Aleluia. Ela e os filhos dela. Então, ela foi com os filhos para o secreto, e eles começaram lá a encher as botijas, as vasilhas de azeite. Então, o segundo passo, o primeiro foi que ela teve a revelação de que o que Deus queria dela era o simples. E o segundo é que ela ouviu a direção de Deus e ela caminhou sobre essa palavra que Deus lançou para ela. Vai e enche as vasilhas. E ela foi e ela fez. E isso mexe muito comigo porque fala a respeito de fé. Se um jovem quer caminhar com Deus, quer ter uma vida próspera em todas as áreas, entenda que prosperidade não é só vida financeira, prosperidade envolve todas as áreas. Então, se você jovem, você quer ter essa vida com Jesus, com o Senhor, você precisa ter fé. A fé é a base da nossa caminhada com Deus. Ela é a base de tudo. E o que essa mulher teve foi fé. Porque tudo isso que foi gerado no sobrenatural foi pela fé dela.
Se ela não tivesse caminhado sobre a palavra que o profeta lançou, nada daquilo teria acontecido. Ela não teria tido as vasilhas cheias de azeite, ela não teria conseguido pagar as dívidas, ela não teria conseguido. Mas ela agiu por fé. E o que os jovens precisam hoje em dia é ter essa fé. E quando aquela mulher, ela falou para o profeta que ela não tinha nada para oferecer, o Senhor recordou ela das vasilhas. Então, eu preciso que você entenda que o Senhor, Ele vai vir perguntar para você: o que você tem hoje para entregar neste altar? Talvez você não trouxe uma oferta, talvez você não trouxe o seu dízimo, talvez você não tenha o emprego para poder estar entregando o seu dízimo, talvez você não tenha nada. Mas talvez exista alguma coisa que o Senhor está pedindo para você, e alguma coisa que você não está querendo entregar. Então, que nesta noite vocês entendam isso, que se o Senhor chegar para você e te perguntar, entregue, fala, abra o seu coração. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele gosta de ouvir aquilo que a gente tem para falar. Ele gosta de ouvir. Então, exerçam esta fé, a mesma fé que essa mulher teve. A fé é o que nos conduz para termos uma vida próspera e abundante em todas as áreas. Só que existe um texto que eu quero abrir com vocês, lá em Tiago 4:3. Tiago capítulo 4, verso 3. Tiago 4:3. Aqui, esse verso, ele fala muito forte comigo. Ele diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, essa mulher, ela poderia muito bem ter ido lá, chorar as pitangas pro profeta, e ter só reclamado, só murmurado, ter pedido outras coisas, e não ter recebido aquilo de fato que ela precisava. E aqui em Tiago diz que quando nós chegamos diante de Deus, nós pedimos, e muitas vezes não acontece porque a gente não pede mal. A gente pede mal, a gente não sabe pedir. A gente pede para nossa soberba, porque é aquilo que a gente quer, não aquilo que a gente realmente precisa. E essa mulher, ela recebeu aquilo porque ela pediu aquilo que ela precisava, aquilo que era uma necessidade, não aquilo que ela queria. Ela não queria uma sandália nova, um vestido novo, não, ela não queria aquilo. Então ela soube pedir, por isso que ela recebeu. Então, o segundo modo que essa mulher agia, o primeiro foi a fé, e o segundo é a maturidade. A fé e a maturidade, elas caminham juntas. Não tem como você ter uma vida com Jesus sem maturidade, Uma coisa que eu até quero perguntar isso para vocês. O que criança costuma beber? Criança recém-nascida. Criança recém-nascida bebe leite. Deus não chega para uma criança de 1 ano e dá uma maleta com R$1.000 dentro. Não. Porque a criança não tem maturidade. Então, nesse verso aqui que a gente leu, está falando isso. A gente pede, a gente não recebe porque a gente não tem maturidade para pedir. A gente não tem fé para pedir. A gente muitas vezes não sabe, não tem discernimento do que pedir para Deus. Muitas vezes a gente nem sabe o que a gente precisa e a gente está lá pedindo. Chega com uma lista de pedido para Deus, mas nem você mesmo sabe o que você precisa. E é isso que está falando aqui. E essa mulher, ela tinha fé e tinha maturidade. Porque ela pediu, ela recebeu, ela caminhou sobre a palavra que foi lançada e aquilo que ela precisava foi suprido. Então, entenda que Deus, Ele não entrega nada na mão de filho imaturo. Deus não dá nada para a criança. Não dá nada para a criança. O reino é das crianças, mas a autoridade, o domínio sobre as coisas não estão sobre as crianças. Porque se você pedir para uma criança fazer uma coisa, a criança não consegue, não sabe fazer, porque não tem maturidade, não tem sabedoria. Então, nós, como jovens, que precisamos, entender
que, né, nosso slogan é uma geração com propósito. Se nós temos um propósito, primeiro a gente precisa se organizar nessas coisas. Como eu falei, ninguém sobe uma escada lá do alto, a gente começa lá de baixo. E o problema da juventude, voltando para aquilo que eu falei, na questão de prosperidade e ostentação, é que o jovem, ele só quer pedir, não está nem aí para a vida, não está nem aí para a vontade de Deus, ele quer a vontade dele e que assim seja para sempre, amém. É assim com o jovem. Só que nossa vida com Deus não é assim, não é assim. A gente precisa se colocar diante de Deus e pedir para que Ele nos dê maturidade, para que Ele aumente a nossa fé. Eu tenho falado muito isso com o pessoal que caminha com a gente, que Deus tem gerado em mim, tem falado comigo, que eu preciso ter a mesma fé que Ele tem em mim. Porque se eu não acreditar em mim, gente, o diabo tá nem aí para mim. Você acha que o diabo vai acreditar em mim? Não vai. Então eu preciso ter a mesma fé que Deus tem em mim. Porque se eu tiver, eu vou conseguir romper, eu vou conseguir crescer, eu vou conseguir uma porta de emprego, eu vou conseguir. Eu vou ser alguém que Deus me chamou para ser. Eu vou ser. Porque eu entendi, eu tive fé e eu tive maturidade para conquistar essas coisas. Então, quando nós somos maduros e maduros na fé, nós damos passos conforme a palavra que nos foi lançada, né? A gente começa por baixo e depois a gente vai subindo para outros lugares. A palavra de Deus fala que, né, nós devemos ser fiéis no pouco, porque aí sim o Senhor vai nos colocar no muito. E sim nós vamos, né, viver no melhor dessa terra. E o jovem hoje em dia, ele esquece do que a palavra diz em Deuteronômio, que são as bênçãos que correm atrás de nós. Não somos nós que corremos atrás das bênçãos, né? Na hora que eu até escrevi isso aqui, que tem jovem que está correndo atrás da bênção, que a bênção já até se espantou, a bênção já foi lá junto com Judas, já. Onde Judas perdeu as botas. Porque o jovem não entende que não é ele que tem que correr atrás das bênçãos, são as bênçãos que vão correr atrás dele. Então, jovem, você precisa entender. Deus, Ele te deu um propósito, Deus, Ele te deu um chamado, Deus, Ele te deu algo, Ele te entregou alguma coisa. Você tem muito diante dos olhos do Senhor, muita coisa. Você pode não enxergar o que você tem, você pode não enxergar quem você é, mas se você começar a olhar para a sua vida com a ótica de Deus, gente, você vai falar, meu Deus, eu mando em tudo isso aqui, eu sou dono de tudo isso, porque, desculpa, não sei vocês, mas o meu pai é o dono do ouro, o dono da prata, é o dono de todas as coisas. Então, tudo isso aqui é meu também, por herança. Tudo isso aqui, eu não sei vocês, mas comigo é assim. Então, eu não preciso ficar lá correndo atrás da bênção, eu não preciso ficar chorando por causa da bênção, eu não preciso ficar chorando por causa do varão, da varoa, eu não preciso ficar chorando por uma porta de emprego, eu não preciso porque o meu pai vai me dar. Só que para Ele me dar, eu preciso caminhar em fé e ter maturidade para isso. Precisamos romper, assim como essa mulher, assim como nós lemos. Ela teve fé e ela agiu com maturidade naquilo. Ela não simplesmente encheu as bacias de azeite e ficou lá. Nossa, o que eu vou fazer com isso agora? Com esse monte de azeite aqui? O que eu vou fazer? Né? Ela não ficou assim moscando, não. Ela foi e se posicionou. Toda vez que Deus dá uma palavra para a gente e a gente caminha sobre essa palavra, o Senhor responde outras coisas. Deus não responde pergunta, Deus responde resposta. Então, se Deus te perguntar hoje, o que você tem, você vai falar, Deus, aquilo lá que eu estava escondendo, aquilo lá que eu achei que não era nada, que eu achei que se eu fosse entregar diante do Senhor, as pessoas iam rir de mim, se eu fosse entregar isso no seu altar, as pessoas iam me crucificar por aquilo que eu ia entregar. Se você estava com esse pensamento a respeito disso, entenda que é isso que Deus quer. Porque antes de você vir entregar uma oferta física aqui, a gente precisa entregar ofertas espirituais ao Senhor, que é o nosso tempo, a nossa vida com Ele. E eu tenho certeza que essa mulher, ela viveu esse sobrenatural, ela recebeu todo aquele azeite, ela supriu todas as necessidades dela, porque antes dela ir lá buscar uma direção com o profeta,
Ela estava no secreto dela, ofertando coisas espirituais, buscando coisas espirituais em Deus. Então, jovem, entenda isso. Se você não trouxe a sua oferta, se você não trouxe o seu dízimo, entregue aquilo que está no oculto, aquilo que está no secreto, aquilo que você estava até mesmo com vergonha de apresentar diante de Deus. Entenda que Ele vai se alegrar se você entregar isso. Amém? Então, nesta noite, eu gostaria de pedir que vocês se levantem, que você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pegue ela. Se você não trouxe, coloque a mão no seu coração e ore entregando aquilo que o Senhor tocou no seu coração para entregar a Ele.